Muito bom dia! Hoje vamos estudar o 6º capítulo do livro Mais Esperto que o Diabo. Quero dizer que estamos na metade do livro. Este livro tem 12 capítulos e nós estamos no 6º capítulo. Sejam todos bem-vindos. Ritmo hipnótico. O que é ritmo hipnótico? No 6º capítulo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill apresenta um dos conceitos mais importantes e profundos do livro, o chamado ritmo hipnótico. Na entrevista, o diabo explica que o ritmo hipnótico seria uma lei da natureza pela qual pensamentos e comportamentos repetidos acabam se transformando em hábitos cada vez mais fortes. Hill compara esse processo ao aprendizado de uma música. No começo, o músico precisa prestar atenção em cada nota. Depois de repetir muitas vezes, a melodia começa a sair naturalmente. Com os nossos pensamentos e comportamentos, segundo o autor, aconteceria algo semelhante. Aquilo que repetimos constantemente começa a formar um padrão. E o grande alerta deste capítulo é: a repetição transforma pensamentos em hábitos, e os hábitos começam a determinar a direção da nossa vida. Napoleão Hill apresenta uma imagem muito interessante. Ele compara o ritmo hipnótico a um redemoinho na água. Um objeto pode permanecer flutuando tranquilamente até entrar na força do redemoinho. Depois disso, torna-se muito mais difícil escapar. O autor utiliza essa comparação para mostrar como pequenos hábitos podem crescer. Primeiro surge um pensamento, depois esse pensamento é repetido. A repetição cria um hábito, e quando o hábito se fortalece, começa a funcionar quase automaticamente. Isso vale tanto para hábitos negativos quanto para hábitos positivos. Por isso, precisamos prestar atenção ao que estamos repetindo hoje, porque aquilo que hoje parece pequeno pode se transformar amanhã em uma força que dirige a nossa vida. O capítulo volta a uma mensagem que aparece diversas vezes no livro: a importância de pensar por si mesmo. Segundo a entrevista, o maior perigo começa quando a pessoa deixa de utilizar conscientemente a própria mente. Ela começa a viver no automático, aceita opiniões sem analisar, repete comportamentos sem perguntar por quê, deixa decisões importantes para depois e permite que medo, falta de propósito e indiferença assumam o controle. O diabo afirma que aqueles que controlam e utilizam a própria mente escapam de sua influência. Mais adiante, aparece uma frase que resume muito bem essa ideia. O que você tem, você usa ou perde. Isso também se aplicaria à capacidade de pensar, decidir e dirigir a própria vida. Outro ponto muito importante do capítulo é o medo da crítica. Na entrevista, o diabo afirma que esse é um dos maiores obstáculos para o surgimento de pessoas que realmente pensam por si mesmas. Quantas vezes uma pessoa sabe o que gostaria de fazer, mas não faz porque pensa: o que os outros vão dizer? E se rirem de mim? E se me criticarem? E se eu fracassar? Aos poucos, o medo da opinião dos outros pode fazer a pessoa abandonar sonhos, ideias e projetos. Napoleão Hill nos leva a uma reflexão muito importante. Quantas decisões da minha vida estão sendo tomadas por mim? E quantas estão sendo tomadas pelo medo da opinião dos outros? Pensar por si mesmo exige coragem. Talvez essa seja a ideia central mais importante deste capítulo. Napoleão Hill afirma que o ritmo hipnótico tende a tornar permanentes os pensamentos e hábitos dominantes de uma pessoa. E isso pode acontecer tanto de maneira negativa quanto positiva.
Se alguém alimentar constantemente pensamentos de medo, fracasso, desânimo e impossibilidade, esses pensamentos podem influenciar suas escolhas e atitudes. Mas o mesmo princípio pode funcionar na direção contrária. Quando uma pessoa alimenta continuamente pensamentos ligados a um propósito definido, esperança, fé, disciplina e realização, começa também a agir de acordo com esses pensamentos. O autor reforça que nossos atos são precedidos por pensamentos. Primeiro pensamos, depois sentimos, depois decidimos e finalmente agimos. Por isso, devemos observar com atenção aquilo que ocupa a nossa mente todos os dias. Uma parte muito interessante do capítulo é perceber que Napoleão Hill não apresenta o ritmo hipnótico apenas como ruim. Segundo a própria entrevista, esta lei também pode trabalhar a favor de uma pessoa. A mesma repetição que fortalece um hábito destrutivo pode fortalecer um hábito construtivo. A disciplina pode se tornar um hábito, a leitura pode se tornar um hábito, a organização pode se tornar um hábito, a coragem pode ser treinada, a busca por conhecimento pode se tornar natural e trabalhar diariamente em direção a um objetivo também pode se transformar em um padrão de vida. O capítulo afirma que ninguém escapa completamente da influência do ritmo hipnótico. A questão é quais pensamentos e hábitos estamos permitindo que ele fortaleça. Então, a pergunta não é como escapar dos hábitos. A pergunta é: que tipo de hábito estou construindo? A principal mensagem do capítulo 6 pode ser resumida assim: nós nos tornamos aos poucos aquilo que repetimos. Pensamentos repetidos formam padrões. Padrões formam hábitos. E hábitos começam a influenciar nossos resultados. Por isso, pequenas escolhas diárias são muito mais importantes do que parecem. Aquilo que fazemos uma vez pode não mudar a nossa vida, mas aquilo que repetimos durante meses ou anos pode mudar completamente nossa direção. Napoleão Hill também reforça que pessoas com propósitos não ficam simplesmente esperando pelas oportunidades. Elas procuram criá-las de acordo com os seus objetivos e suas necessidades. Por isso, vale fazer algumas perguntas. Que pensamentos estou repetindo todos os dias? Quais hábitos estão ficando mais fortes em mim? Eles estão me aproximando ou me afastando da pessoa que desejo ser? Estou alimentando o medo ou a coragem? A procrastinação ou a ação? O desânimo ou a esperança? A falta de propósito ou um objetivo definido? O ritmo hipnótico, dentro da proposta do livro, pode trabalhar contra nós ou a favor. Tudo começa com aquilo que permitimos permanecer e se repetir em nossa mente. E talvez a maior lição deste capítulo seja esta: não basta ter bons pensamentos de vez em quando. É preciso repetir pensamentos e ações construtivas até que eles se transformem em hábitos. É assim que começamos a assumir o controle da nossa própria direção. E se este capítulo ajudou você a refletir, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos de Mais Esperto que o Diabo. Deixe também o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa perceber o poder que os pensamentos e hábitos exercem sobre a sua própria vida. Nos encontramos no próximo estudo. Um grande abraço e fiquem com Deus.